Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso Clube da Família. Quero justificar para vocês que hoje é somente eu. Valéria não pôde comparecer porque nós precisamos de fazer uma segunda gravação, por questões técnicas mesmo. Mas estamos aqui gravando novamente, especialmente para cada um de vocês. Então, justificativas explicadas, vamos ao nosso encontro Clube da Família, nosso encontro de número 2. Então, neste encontro, o nosso tema é família, núcleo de formação do ser humano nas relações entre líderes e liderados. Nós sabemos que toda a composição de uma família, ela é composta por líderes e liderados, sendo os líderes a qualidade dos responsáveis, pai, mãe ou responsável legal, e os filhos sendo os liderados. Mas é uma relação dinâmica, é uma relação que acontece no cotidiano, onde cada um tem uma função muito importante e específica. Não importa se é a criança ou se é até o adulto, o idoso, todos os membros da família têm uma importância muito grande. Então, essa relação entre líderes e liderados, elas precisam de estar bem estabelecidas, a começar por você, por cada um de vocês. Por favor, Elvis. Então, gente, vamos aqui ao conceito de ser família, de ser esse agrupamento de pessoas que formam esse núcleo familiar. Um dos conceitos de família que nós vamos considerar aqui é um lugar físico e emocional de segurança, de proteção, de acolhida, de aconchego, de aprendizado, de formação humana e de retorno. Quantas vezes a gente, no nosso dia a dia, não volta para casa? Até mesmo quando a gente escuta lá no consultório, esse final de semana eu fui para a casa da minha mãe num churrasco, ou a gente foi encontrar na casa do tio para um aniversário. A nossa família, independente se vocês já estão casados, já tem o núcleo familiar de vocês, mas a gente sempre retorna um pouquinho às nossas origens. E com os nossos filhos também vão ser a mesma coisa. Eles podem crescer, eles vão ter a profissão independente deles, mas eles sempre vão ter este lugar de retorno que é a casa de vocês. Na qualidade de pai, de mãe, a gente até espera isso, que eles retornem, pelo menos para uma visita, Então, todo lugar de família, ele é representado pelo esse espaço físico, mas muito mais do que isso, é esse espaço emocional de acolhimento. Família é semelhante a uma organização empreendedora. Tem membros, função, hierarquia, metas a ser alcançadas, administração, organização financeira, prestação de contas e entrega de um produto final a ser desenvolvido que dá continuidade à sociedade, ou seja, os nossos filhos. Então, gente, a família, quando nós estamos neste ambiente de desenvolvimento, cada ser, como a gente havia dito antes, de criança a idoso, cada um de nós temos uma função, um papel importante naquela fase de desenvolvimento. Então, por isso que nós comparamos a uma organização empreendedora, onde cada função, cada papel tem uma atuação. E nós não podemos ficar concordando ou acomodados com as disfunções dentro dessa organização. Imagina dentro de uma organização um funcionário onde que ele não produz nada. O que ele contribui para essa organização? Assim também é a relação do nosso dia a dia. Se nós não colocarmos tarefas, compromissos e responsabilidades aos nossos filhos, na fase onde eles estão e na condição a qual eles podem contribuir, a gente acaba prejudicando o desenvolvimento dessa pessoa.
Então, vamos imaginar aqui uma criança de 3 anos de idade. Ela não tem condições de fazer uma faxina na casa. Seria até desrespeitoso e desumano tratá-la dessa forma. Agora, se ela tem condições de, ao beber o leite ou o iogurte no copo, o que ela pode fazer? Ela pode deixar em cima da pia. E isso já são sinais comportamentais que devolve, né, a responsabilidade de que o que ela fez tem um lugar a ser destinado. É muito comum que às vezes a criança tome uma mamadeira ou, né, como eu disse aqui, o copo, a caneca de iogurte, de leite e deixa no lugar onde ela quiser. E o adulto vai lá, pega e ele coloca, né? Então isso não é um ensinamento. Precisa de chegar para o filho e falar assim, olha, é você que tem que levar até a pia da cozinha para ser lavado, né? Quando essa criança cresce mais um pouquinho, 7, 8 anos, ela já pode descer com lixo. E isso também já é uma responsabilidade que é dela. A gente vai ensinando compromissos, regras, tá? Que tudo vai ser traduzido numa formação humana. Gente, a gente sabe muito bem o quanto não é fácil esse processo de educação. A gente tem que falar inúmeras vezes. Às vezes vocês ficam até cansados de falar, né? E seria muito mais fácil eu ir lá e fazer por mim mesmo. Mas é onde a gente coloca aqui esse finalzinho de ser desenvolvido a continuidade na sociedade, porque todo mundo cresce, né? Vocês cresceram enquanto homens e mulheres formaram famílias, deixaram seus espaços de lar original para formar a sua família, e os filhos eles vão para o mesmo caminho. Agora, como que eles vão, né, se virar dentro dessa nova realidade? É a partir desse conceito, né, de organização empreendedora, onde cada um vai ter a sua função, vai ter a sua importância, para que no futuro eles cresçam com essa base de valores e de compromisso no que diz respeito a uma responsabilidade social, tá? Então, por mais chato que possa ser, coloca tanto os meninos quanto as meninas para que, de acordo com a idade que eles estão, né, respeitando os limites em que eles estiverem na fase de desenvolvimento. Mas se já está adolescente, não tem problema, pode até ficar de cara feia, mas vai arrumar o quarto, vai limpar a casa, vai lavar um banheiro, tá? Porque isso tudo é eles terem compromissos que vão refletir numa vida adulta, e nós não podemos negligenciar essa parte, tá? Por isso que a gente coloca aqui também hierarquia, né? Todos nós seguimos regras. Então, a gente não pode permitir que os nossos filhos não aprendam essas regras dentro de casa, porque é de acordo com essa base que nós vamos ver futuramente ele se desenvolvendo. E também entre o casal, a administração, a organização financeira, a prestação de contas. É claro que aqui nós estamos falando com pessoas adultas, né? E por isso a gente não está nessa questão de que o que um faz, o outro tem que ficar 100% sabendo. Não, existe base de confiança, né? Mas tem coisas que, para caminhar juntos na família, o diálogo entre vocês precisa estar muito bem estabelecido, né? Então, tem aquilo que é meu, parte do homem, aquilo que é meu, parte da mulher, mas juntando é aquilo que é nosso. O que vocês precisam de organizar, de diálogo, de preparação para um investimento, tem que estar dentro desse diálogo, dessa transparência para vocês caminharem juntos. E por último, que nós já falamos também, né? A entrega desse produto final. Quanto mais cúmplices, quanto mais organizados o casal está, isso reflete no ambiente de toda a família e no desenvolvimento. Por isso que é muito importante, quando o pai dá uma ordem, a mãe não discordar na frente do pai, mesmo que ela discorde.
mas que ela tenha uma conversa separada, para que o filho não tenha esse poder, digamos assim, de manipulação. E vice-versa. Quando a mãe dá uma ordem, mesmo que o pai não concorde naquele momento, chama no cantinho, conversa e depois dão uma ordem juntos ao filho, tá? Isso também diz respeito a uma harmonia do casal. Podemos passar esse slide? Ok. E agora, gente, nós vamos falar aqui que dentro dessa organização, né, desse tema que nós estamos propondo aqui no encontro 2 de líderes e liderados, nós estamos falando também dos perfis, o perfil da personalidade, o perfil comportamental que cada um tem. Porque cada um de nós temos um tipo de liderança diferente um do outro. E o que acontece aqui? A pessoa casa com uma pessoa que não tem o mesmo perfil comportamental que o dela. A gente casa com uma pessoa totalmente diferente. E mesmo quando por acaso, né, tem o mesmo perfil comportamental, vai agir e pensar de forma diferente, porque vem de uma cultura, vem de uma família muito diferente da quem você casou. Então aqui é como se fosse assim, agora os arranjos, né, começam a ser mais visualizados. Então todos nós, gente, temos uma cultura e temos um perfil comportamental a ser expressado. De acordo com as ciências da psicologia, nós temos o DISC, que é uma expressão de um teste de perfil comportamental, onde ele vai apresentar 4 tipos diferentes de liderança, que são eles: o dominante, o influente, o cautelar e o estável, tá? O que significa um perfil comportamental de dominância? É aquele motivado por desafios, ele busca o resultado. O que significa um perfil comportamental influente? Ele é motivado pela liberdade, pela criatividade, onde ele busca, né, tem como objetivo final os relacionamentos. Dentre esses 2 aqui que a gente acabou de falar, nós podemos imaginar o perfil comportamental de uma pessoa que tem a liderança para a dominância, aquela pessoa que, entre aspas, é mandona, ou algumas coisas têm que ser do jeito dela. Tá? Por isso que ela busca essa questão de resultados. Agora, uma pessoa já na influência, que busca esses relacionamentos, é muito natural que ela tenha uma comunicação muito fluida, é uma pessoa que tem uma boa conversa, tá? Uma pessoa no perfil comportamental da cautela, ela é motivada pelos altos padrões de eficiência e ela busca uma precisão. Geralmente são pessoas muito detalhistas. E por fim, a estabilidade, ela é motivada por uma segurança e uma lealdade. E ela busca a colaboração, tá? Todos esses perfis comportamentais, eles têm pontos positivos e eles têm pontos de aprimoramento, tá? Eu não gosto de dizer, como vocês já sabem, pontos positivos e negativos, qualidades e defeitos. Não, nós não somos defeituosos e nós não somos negativos. Agora, nós precisamos de ajustes comportamentais. Quando a gente casa com uma outra pessoa, nós temos que ter a humildade de olhar para nós e falar assim, o que eu preciso de melhorar para mim mesmo, para quem eu estou me relacionando e para a minha família. Nós somos seres em evolução, por isso que eu gosto da palavra aprimoramento. E no perfil comportamental da liderança, eu preciso de ajustar e equilibrar aquilo que está em mim. Eu posso ser um dominante, mas eu não preciso ser 100% dominante. Eu tenho que ter humildade para escutar a opinião do meu companheiro, da minha companheira. Eu posso ser estável, e geralmente o estável, ele fica numa linha sem, como diz a palavra, né, já estável.
Portanto, eu preciso ter uma flexibilidade, às vezes, para me colocar, para tomar decisões, para falar, para sair da minha estabilidade e me colocar mais à disposição da minha família, nas minhas atitudes. Sair da estabilidade de gostar de ficar só em casa para uma flexibilidade de passear com a minha família, tá? Então, isso são pontos de aprimoramento, ok? Todos nós temos ele. E por essa pequena explicação, vocês vão pensar aí qual tipo de líder você está sendo, qual perfil comportamental dentro dessas lideranças você se encaixa, você se identifica aí. Então, gente, como que surgiu, né, esse teste DISC, toda essa explicação para esses perfis comportamentais? Na década de 20, William Marston é um PhD, que é um doutor em psicologia da Universidade de Harvard. Ele elaborou essa teoria do DISC para explicar as reações emocionais dos seres humanos. Então, quando nós estamos falando do DISC, do perfil comportamental, essa teoria, esse conhecimento científico, ela já vem lá da década de 20. E ele, em seu livro As Emoções das Pessoas Normais, descreve esses tipos comportamentais tendo a origem dessa expressão DISC. Então, do lado de cá estão as expressões em inglês, entre parênteses, as explicações, né, da tradução para o português, e após os dois pontos, o que está correlacionado de explicação e de significado a cada perfil comportamental. De forma resumida, a pessoa que tem o dominante, ele remete ao controle, ao poder e à assertividade. O que é influente é relacionado à comunicação e às relações sociais. Prazer, sou eu. Percebe-se, né? O que é estável diz respeito à paciência e persistência. E para a cautela, a relativa à organização e à estrutura. Agora, por que a gente falou, né, que aqui começa, né, a desvendar muitas coisas? Gente, pensa uma pessoa que é dominante casar com uma estável. A gente fica imaginando assim, né, como que conseguiu, em primeiro lugar, né? Mas a gente sabe que existe aí uma união, né, que vai muito mais além do que o perfil comportamental, que é a afetividade, a admiração, né, por outros atributos, por outros requisitos daquela pessoa. Então, é possível sim, tá? E a gente só precisa de se respeitar, se conhecer, se respeitar e buscar esse aprimoramento. Né? Do mesmo jeito que uma pessoa influente, vamos imaginar aqui que ela case com um dominante também, né? Aí pode haver às vezes até um conflito, né, de comunicação, porque um quer ter mais argumento do que o outro. A gente tem que tomar muito cuidado para essa linha tênue do meu perfil comportamental não ser desrespeitoso, e ao invés de eu pensar assim, o que eu preciso de compreender dessa situação, querer impor uma opinião, não acabar levando para as agressividades, que nós bem sabemos que não ficam somente nas agressividades físicas, mas também as verbais e psicológicas, e nós não queremos esse comportamento, essa infeliz realidade sendo natural nas nossas famílias. Vamos lá? E aqui está a pessoa, né, a figura de William Marston, que também, né, um dado de curiosidade aqui, que ele foi o criador da personagem da Mulher Maravilha. A única personagem, a única persona que tem os 4 elementos, né, os 4 perfis comportamentais expressos e explicados no DISC é somente na Mulher Maravilha. Por isso, para você especificamente, tá? Mamãe, mulher, esposa, né? Não se cobre tanto, né? Se respeite, porque você não é uma Mulher Maravilha, tá? Você não carrega os 4 tipos de
de personalidade, né, desse contexto do DISC, as responsabilidades elas não são somente suas. Divida com o seu esposo, com o seu companheiro, com a sua companheira, as responsabilidades de uma administração saudável. A participação do seu companheiro, da sua companheira também é muito importante. O que é a base, né, é o diálogo, é o acordo e o cumprimento do que vocês dois estiverem caminhando juntos, ok? Então aqui é só um dado de curiosidade mesmo para vocês conhecerem essa pessoa e também que esse psicólogo está nos quadrinhos aí. Okay? E aqui nós temos alguns exemplos do perfil comportamental, né, do DISC para cada uma das personalidades mais internacionais, né? E somente pela imagem nós já podemos ter uma associação do perfil dominante para o Trump, do influente para da Apron, né? Acho que é assim que é o nome. Oprah, né? Desculpa, Oprah. A Michelle Obama, que é mais conforme e mais estável, Teresa de Calcutá. E no nosso próximo slide, nós vamos dar exemplos dos perfis comportamentais brasileiros, né? Tá na cara que Bernardinho é 100% dominante. Mas olha só, gente, o problema não é estar nessa personalidade, porque um perfil dominante, olha quantos títulos, né, ele traz para o Brasil. O quão expoente e importante é ele como técnico para a seleção. Então ele vai ser exigente sim na busca de resultados, elevando a qualidade do nosso esporte. Agora, isso dentro de um respeito, né? Como está ali, né? Disciplina supera o talento. É dentro de uma disciplina, é dentro de uma exigência que é respeitosa. Então, não tem problema ser o perfil dominante. O problema é você usar da sua dominância de forma desregulada, desrespeitosa e agressiva. Outro perfil comportamental que é o influente é o Silvio Santos, um excelente comunicador. E nós temos que usar das nossas palavras, da nossa comunicação, tanto verbal quanto não verbal, da melhor forma possível. Porque com poucas palavras eu consigo atingir muitos objetivos. Então não é a quantidade que eu fico falando na cabeça do meu marido, do meu filho, não é o quanto eu fico conversando, né, usando da minha fala para fazer com que a outra pessoa cumpra o que precisa. Fale pouco, seja mais objetivo, porque é a qualidade da sua fala, né, da sua comunicação que precisa de ter resultado, não é a quantidade. Falar demais, gente, desculpa, enjoa para todo mundo. Depois nós temos o Guga, que é um perfil mais cautelar, mas também é uma pessoa, né, da área do esporte e que a gente percebe que tem muita qualidade. E por fim, o estável, que é a figura, né, do padre Marcelo Rossi. Por coincidência, nós temos tanto na internacional, né, quanto na nacional pessoas religiosas, mas isso não significa que pessoas religiosas tenham automaticamente um perfil para o estável. Não, aqui foi apenas uma coincidência. Qualquer ser humano, independente da profissão, ela pode ter essas características mais estáveis. Por exemplo, uma pessoa que é um vendedor, ela pode ser vendedor por 20, 30 anos, ela gosta de fazer sempre aquela mesma coisa. O cozinheiro, ele ama a cozinha e ele quer viver da cozinha, né? Dessa parte mais gastronômica. Então, aquela é a função dele, né? O mais importante é que nós façamos da nossa profissão a excelência que precisa, independente desses perfis comportamentais. Mais um slide, por favor. Gente, agora nós temos para vocês um vídeo muito carinhoso para demonstrar que os perfis comportamentais diferentes, quando eles não estão harmoniosos, o que acontece, tá? Aí depois a gente explica aqui um pouquinho para vocês. Vamos lá?
Você está deixando o meu lado branco. Eu disse pra ficar do seu lado, entendeu? Me desculpa, Branco. Eu devia ter sido mais atenciosa com você. Mas você devia aprender a respeitar o limite dos outros também. Então, gente, é um videozinho muito até infantil, né? Muito simples, mas que expressa no conteúdo dele muitas das coisas que acontecem no nosso dia a dia por essa falta de conhecimento do nosso perfil comportamental e a forma como que às vezes nós não temos responsabilidade de nos relacionar com a outra pessoa. Tá? Então, ao finalzinho ali, né, quando houve essa harmonia, é muito interessante quando fala assim: me desculpe, Branco, eu não deveria ter gritado com você, né? Eu não deveria ter te ignorado, ter te dado mais atenção, mas você também deveria respeitar o limite dos outros. Tá? E é dentro desse diálogo que a gente vai encontrando a harmonia. Uma outra coisa que chama bastante atenção nesse vídeo é a forma como aconteceu primeiro essa desarmonia, porque foi uma invasão, digamos assim, de privacidade, né, no espaço que é do outro, mas a reconciliação foi de eu também ir ao encontro da necessidade dessa outra pessoa e abraçar, né? A partir do momento que abraça, a gente acalma. Então, muitas das vezes na vida de um casal, um grita com o outro, mesmo estando um ao lado do outro. Geralmente, a gente grita quando a pessoa está muito distante, tá? Quando a pessoa está do nosso lado, nós não precisamos de alterar a nossa voz. Então, a gente tem que mudar o nosso olhar, ter as práticas, né, da afetividade, do abraço, do beijo, do carinho, do elogio, né, para que eu tenha uma proximidade com essa outra pessoa, porque é com ele, é com ela que você tem capacidade de construir ainda mais a sua vida e fortalecer os valores da sua família. Então, a partir desse videozinho que depois será disponibilizado aqui, o link, né, de acesso para vocês, que vocês possam aprimorar e melhorar o relacionamento de cada um de vocês. E agora, você é um ser único, né? Como está sendo o seu perfil comportamental? O
que você se identifica e o que precisa de ser melhorado. É claro que essa primeira consciência é você com você mesmo, mas também vale a humildade de perguntar e ouvir do seu companheiro, da sua companheira, o que a gente precisa de melhorar, né? O que um precisa de melhorar para com o outro. Tá? E é por causa disso que nós... Pode passar o slide, por favor, Elze? E é por isso que nós aqui no Núcleo Sinais de Amar, nós temos a aplicação do método DISC. E se você ficou bem curioso para ter certeza de qual é o seu perfil comportamental ou o que você precisa de aprimorar no seu perfil comportamental, é só entrar em contato aqui conosco que nós vamos disponibilizar para vocês de uma forma bem promocional o método DISC, tá? É uma aplicação de um teste rápido e onde nós identificamos qual que é o perfil comportamental e quais são os pontos de melhoria para você. Então, se ficou interessado, ou, Késia, eu já sei qual que é o meu, mas eu conheço alguém que precisa dessa informação, pode entrar aqui em contato conosco também, porque a partir da sua indicação a gente mantém esse valor promocional. Gente, então por aqui nós encerramos, né? Nós vamos dando agora finalização ao nosso segundo encontro, já pedindo desculpas um pouquinho, porque nós ultrapassamos até o nosso tempo comum, né, dos 30 minutos, mas tudo é muito importante para nós falarmos aqui para vocês. No ponto crucial da liderança é de você se conhecer e vocês terem cada um compromisso de aprimorar, tá? Todos nós precisamos de um aprimoramento. Eu, Késia, estou procurando me melhorar cada vez mais, como pessoa, como profissional, como filha, como amiga. Então, cada um de nós buscando essa melhoria, a gente vai tendo evoluções melhores, relações melhores. Isso vai refletindo. Nós temos a capacidade de melhorar. Tá? Então, que você tenha esse compromisso com você mesmo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, com aquilo que é mais importante nessa vida, que é o projeto de família. A sua esposa merece um marido melhor, o seu esposo merece uma esposa melhor, os seus filhos merecem pais melhores. Assim como os pais merecem filhos melhores nesse desenvolvimento. E só a base de valores, princípios fortalecidos dentro de casa, com cada um fazendo a sua parte, que nós vamos ter uma sociedade melhor. Se Deus quiser, que nós estamos nessa perspectiva e nessa necessidade. Por agora, deixo o meu abraço para vocês, extensível também a Valéria, que não pôde estar aqui hoje, mas que vocês tenham, a partir, né, assistindo esse encontro, excelentes diálogos aí. Depois conta aqui pra gente como que foi. Um abraço carinhoso do Núcleo Sinais de Amar. Até lá!